A primeira vez que eu assisti Death Note foi lá em 2014 no canal chamado Play TV, e é claro que assim como toda criança que assistiu Death Note na cidade, eu nem parei pra pensar sobre o que o anime queria falar, sobre a mensagem que ele tava tentando passar pro espectador. Era só muito irado assistir todos os jogos mentais que os personagens principais faziam durante quase todos os episódios, e como eles conseguiam fazer parecer com que tudo que eles fizessem fosse extremamente épico, desde arquitetar um plano super complexo pra poder se infiltrar na equipe que tava investigando o caso Kira, até pegar uma batatinha e comer. Foi pra mim, assim como pra muitas pessoas, o primeiro contato com algum tipo de obra mais madura e séria, sombria de certa forma, talvez por conta de todos os elementos góticos. E até então a maioria dos animes que chegavam pra gente e acabava se tornando popular eram extremamente coloridos e de certa forma mais voltado pro público infantil. Mas acontece que essa primeira impressão que as pessoas têm geralmente acabam ficando, isso caso a pessoa não volte a revisitar a obra depois de adulto. E lógico, tem muitas pessoas que mesmo depois de tantos anos ainda concordam com Kira ou o falso senso de justiça que ele tem, mas isso não vem ao caso. E uma coisa que eu comecei a reparar era o tanto de pessoas que faziam parte do fandom que chipavam o L e o Light. E eu sempre achei essa ideia completamente absurda, tanto pelo fato de que na minha memória eles não tinham química nenhuma, e também porque eu não consigo imaginar uma pessoa como o Light tendo qualquer tipo de relação com qualquer pessoa. Daí eu fui reassistir a obra e realmente, Death Note é muito gay. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre queer coding e intencionalidade autoral de forma mais completa, e eu acho que é um dos melhores vídeos aqui do canal, caso você se interesse, passa lá pra ver. Eu não acho que o escritor de Death Note teve intenção de escrever uma história com subtexto homossexual ou qualquer tipo de elemento que permitisse uma visão semiótica LGBT, mas eu acho que acidentalmente ele acabou criando uma obra extremamente identificável para pessoas queer no geral. O Light é um adolescente que está cursando ensino médio, que acaba tendo posse de um caderno mágico sobrenatural, que tem o poder de tirar a vida de qualquer pessoa que ele escreva o nome nesse caderno. E daí ele começa a usar esse caderno e a gente vê ele adotando múltiplas personalidades. De um lado a gente tem o Light Yagami, esse menino correto, estudioso, sempre tirando notas altas, carinhoso com a família, o filho perfeito. E do outro lado, quando ninguém tá olhando, sozinho no seu quarto, a gente tem o Kira. Agora, enquanto ele acaba transitando entre essas duas personalidades durante o anime, ele começa a ter alguns problemas para separar essas personalidades, fazendo com que diversas vezes ele tenha esses conflitos internos. E a gente acompanha de perto o quanto ele se esforça para esconder esse lado dele. Se a gente parar para analisar o simbolismo que tem por trás desse excesso de busca por privacidade, é até bizarro o quanto ele se esforça para ninguém descobrir isso, como o plano imenso que ele bola dentro do quarto dele para que ninguém leia seu diário, chegando ao ponto dele preferir incendiar a própria casa do que ser descoberto. A gente percebe que ele tem um segredo no qual ele estava disposto a tirar a vida de quem ele afirmou que estava tentando proteger, disposto até a entregar a própria vida. Tudo para que esse segredo não fosse descoberto. Todas as relações que ele tem com a família, amigos, interesses românticos são cuidadosamente calculados em tudo que ele fala, a fim de manter as aparências. Isso tudo pode ser visto também como um paralelo muito grande para pessoas que não saíram do armário também. E ao longo do anime, uma personagem entra na trama, a Mizamani, que também é usuária do caderno, com os mesmos poderes, e ela é completamente obcecada por ele. E daí, mais uma vez, a gente consegue ver esses elementos voltando à trama. Porque o Light começa a usar não só a Mizamani, como várias outras mulheres para poder se esconder e não revelar quem realmente ele é. Ele nunca realmente gostou das mulheres, era tudo um disfarce para ele esconder quem ele é de verdade. É bem claro aqui que ele se importa mais com o interesse das mulheres por ele, por conta do status que isso traz a ele, do que realmente ter um relacionamento com elas de fato. Vendo tudo isso de fora, é quase como um fanservice, uma menina linda que todos cobiçam se jogando em cima de você, ela faria literalmente de tudo por você. E já analisando por um lado mais queer da coisa, faz muito mais sentido Light não querer nada com ela porque ele não sente atração por esse gênero. Então o que deveria ser uma coisa mais positiva, um sonho, acaba se tornando um pesadelo, um obstáculo. E como ele acaba transformando isso tudo no final, uma ferramenta. Em outras obras do mesmo autor, a gente consegue perceber que ele parece ter um certo desprezo em escrever mulheres, então tem uma certa misoginia internalizada em Death Note. Durante o anime nós temos só 7 personagens femininas que são realmente relevantes para a trama, e basicamente elas só têm a função de ser usada como fanservice, sem interesse romântico pro Light, e na maioria das vezes ela acaba morrendo de forma trágica. E no meio disso tudo, o L acaba entrando na história, e ele também tem uma segunda personalidade que ele acaba se escondendo por trás dela, mas conforme a gente vai assistindo, a gente percebe que diferente do Light, ele parece muito mais confortável dentro desses papéis que ele assumiu na sociedade. Ele não tem tantos conflitos quanto o Light, ele sabe que é diferente, mas ainda assim ele consegue se sentir confortável em se juntar na sociedade e viver tranquilamente. Então esses dois personagens acabam se encontrando, e durante todas as interações entre eles dois parece rolar uma tensão. Eles se identificam de certa forma e veem que ambos são muito parecidos, e é algo que mais ninguém vê, ninguém consegue entender. Só eles dois têm essa conexão. Imediatamente eles têm essa sinergia incrível, uma sincronia quase tudo que eles fazem e pensam, como se eles estivessem sincronizados. E diferente do modo com que o Light se importa com o interesse que as mulheres sentem por ele, aqui o Light realmente acaba tendo um relacionamento mais significativo.
a forma com que eles interagem com essas grandes batalhas mentais acaba sendo envolvido por vários simbolismos e referências de desejo e tensão sexual. É curioso a gente analisar hoje em dia com esse contexto e perceber o quanto toda essa carga narrativa tem um contexto homoerótico, o jeito com que eles acabam inevitavelmente precisando ser algemados um ao outro, ou até o jeito que eles jogam tênis. E se a gente parar pra ver, como eu disse, o L é a única pessoa que consegue ver essa faceta do Light. Ele percebe quem ele realmente é. Por mais que ele não possa provar, ele entende que tem algo por trás dessa máscara que ele criou de filho perfeito, estudioso, popular entre as garotas. Ele sabe que ele está escondendo algo. No musical, inclusive, que é uma das melhores adaptações de Death Note, tem uma cena onde o pai do Light vai conversar com ele e eles acabam chegando no assunto Kira. E eles mencionam aquele momento que o L sacrifica, entre muitas aspas, um criminoso que estava com a sentença marcada para aquele dia a fim de tentar descobrir mais informações sobre o Kira. E o pai do Light não concorda com isso. Para ele, o L passou dos limites. E mesmo com que ele tivesse boas intenções, isso que ele fez era imperdoável. Então eles começam a ter um diálogo onde fica relativamente aberto para a interpretação. Acredito que o objetivo era mostrar que o pai queria que o filho tivesse o mesmo senso de justiça que ele, ou algo assim. E durante essa conversa eles acabam tendo o seguinte diálogo. Existe uma linha que nunca deve ser cruzada. Quem ousar cruzar essa linha com certeza se arrependerá, pois se você virar as costas para Deus, cairá numa areia movediça no qual não terá ajuda. O texto aqui é quase inteiro falando sobre Deus e sobre como o pai quer reafirmar que o Light deve seguir os mesmos passos que ele, porque caso contrário ele cairá nas chamas do inferno, meio que tentando mudar o pensamento do Light com essa culpa cristã, porque o Light estava concordando com ele, o Light entendia que o L tinha sacrificado essa vida por um bem maior. E mesmo que a gente já saiba que o L não acredita no céu e no inferno, ele acaba reforçando essa aparência de filho perfeito na frente de seu pai e ele diz: Eu entendi o seu conselho perfeitamente. Eu sei muito bem como é isso. Eu prometo que seguirei seu exemplo, vivendo de acordo com seus princípios. Aqui a gente pode ver outro paralelo de situações que pessoas LGBT passam dentro de casa, que eu não quero entrar em muitos detalhes porque tem um contexto até que religioso, mas a questão é que no fundo, quando ele tá sozinho no seu quarto, ele entende o L, ele concorda com o que ele fez. E justamente por eles serem tão parecidos, e acaba que eles criam essa conexão com esse prazer perigoso, mas que também é a maior intimidade que ambos já tiveram com qualquer pessoa antes. Os dois deixaram de ter essa casca que eles criaram para a sociedade e mostram um pro outro o seu lado mais cru. Claro, que isso não necessariamente precisa ser visto como uma conexão ou intimidade romântica, o autor mesmo não teve essa intenção quando escreveu, mas isso é o mais próximo que ambos têm de uma conexão incrivelmente forte com alguém. E até mesmo uma relação romântica em toda a vida deles. Tanto que depois que o L morre, o Light não tem mais o mesmo tesão de continuar esse jogo que ele criou. Parece que de certa forma ele ficou relaxado ou até mesmo entediado com toda a investigação. Mesmo que ele ainda precise daquilo para poder ficar vivo, ele não parece mais ter vontade de seguir em frente, como se o objetivo principal dele já tivesse sido alcançado. O L era a única pessoa com que o Light realmente se relacionava durante todo esse anime, o único que entendia ele, que tinha a mesma mentalidade que ele, e essa sensação a gente pode ver claramente, tanto que muitas pessoas param de assistir o anime depois que o L morre, como se aquele fosse o final. E de certa forma eu não vejo problema nisso, eu acho que pode ser um bom final, tendo em vista o foco que o anime deu entre essa relação entre o Light e o L. Mas tá bom, vamos lá. Vamos falar do elefante rosa na sala. A cena dos pés. O que era pra ser isso aqui exatamente? Durante muitos anos, a comunidade de Death Note acabou tendo várias interpretações pra isso, e eu acho que é inegável quanto que essa cena, a última interação dos dois, basicamente reforça toda essa rivalidade homoerótica entre os dois, que eles vieram tendo durante todo o anime. Na cena em questão, o L seca os pés do Light enquanto lamenta as circunstâncias de que logo eles vão se separar, e é uma das poucas vezes que ambos expressam verbalmente os sentimentos que eles sentem um pelo outro, e é até engraçado como o Light fica irritado quando o telefone toca e eles são obrigados a parar esse momento de intimidade entre os dois. Esse episódio inteiro já começa com uma tensão estranha no ar, é uma sensação tensa que o clima desse episódio vai criando que se torna quase palpável. É a primeira vez que a gente vê o passado do L e ao longo de todo o episódio, tanto nós quanto o L conseguimos ouvir um som de sinos, quase que como um aviso de que tinha algo se aproximando. A cena começa com o L na chuva, refletindo sobre a vida, até que o Light chega e pergunta o que ele está fazendo na chuva e o L não consegue escutar. Então ele acaba se juntando a essa reflexão molhada, e eu queria dar um foco maior para essa questão da água em si, porque no meio audiovisual, a água no geral tem um certo simbolismo em relação a pessoas LGBT, seja mar, piscinas, rios, ou nesse caso, a chuva. E no geral, quase sempre em obras que retratam figuras LGBT, existem cenas importantes que estão relacionadas à água. Nesse caso aqui, a água teria um simbolismo em questão da própria reflexão. A água é um espelho, de certa forma, que ajuda não só a refletir, como também, de certa forma, molda e se transforma. E nesse contexto existe uma certa intimidade com a água, quase como se ela fosse um banho em si. O banho é um momento de intimidade, nesse caso aqui, a partir do momento que o Light entra nesse espaço, isso deixa de se tornar um momento de intimidade para ser um momento de revelação. Assim que o Light chega, ele pergunta o motivo dele estar ali, e ele começa a divagar sobre o tal sino que ele escuta e não para de tocar, mas o Light não consegue escutar o sino, só o L consegue. Então, frustrado, o L diz: "Lamento,
Nada que eu digo faz sentido mesmo. Se eu fosse você, não acreditaria em nada. E o Light tenta de forma descontraída dizer que ele realmente fala bastante bobagem e que teria problemas se levasse tudo que ele fala a sério. E nessa troca entre eles, onde aparentemente eles já sabem tudo sobre o outro e eles não têm mais nada a esconder, o Ellie pergunta: desde a hora que nasceu, houve algum momento que você disse a verdade? E assim que ele diz isso, o som da chuva para e a gente não escuta mais nada, apenas o silêncio que paira durante essa troca de olhares. Essa era a última vez que o Ellie tenta tirar do Light a verdade e ele realmente gosta dele. Mesmo sabendo que ele é de verdade, ele tenta até o final fazer com que ele mude de ideia. O Light desconversa e eles entram no prédio, e nessa hora, enquanto eles se secam, o Ellie se ajoelha aos pés do Light e começa a enxugar os seus pés. O que está fazendo? Eu achei que podia ajudar. Você estava se enxugando, Light. Em resposta, o Light diz: Você também está encharcado. E eles começam a lamentar a distância iminente dos dois que está por vir. Essa ação de lavar os pés tem um simbolismo bíblico muito grande, assim como muitas coisas em Death Note. Ao longo da obra a gente vê diversas vezes elementos bíblicos sendo referenciados, e na própria Bíblia, em certo momento, Jesus se oferece para lavar os pés dos discípulos, e dentre eles, Pedro não aceitou. Ele não queria deixar Jesus lavar os seus pés, então Jesus diz o seguinte: Pedro, se você não permitir que eu faça isso por você, você não terá parte comigo. Não dá pra levar no sentido literal, tendo visto o significado por trás disso aqui, era algo como purificação da pessoa, mas que para isso ela precisava aceitar essa purificação de limpar a alma e o coração dos seus pecados, e para essa purificação ela precisa reconhecer os próprios erros e aceitar a mudança. E além do Pedro, outro discípulo que estava presente nesse dia era o próprio Judas, que também recebeu essa limpeza nos pés, mesmo Jesus sabendo que ele era um pecador, como forma de mostrar que ele não estava acima de ninguém. E é o que o Ellie queria aqui. Ele sabia que o Light era o Kira. Mesmo assim, ele acreditava que ele pudesse mudar e deixar isso pra trás. Mas não é o que o Light acaba fazendo. Ele deixa isso de lado e segue até o final achando que tudo o que ele estava fazendo era certo, mesmo que isso custe não só sua relação com Ellie, como também a sua vida, assim como as ações de Judas acabaram ocasionando na crucificação e no fim da vida de Jesus. Eu sei que eu nunca cheguei a trazer nada sobre animes aqui no canal, mas eu achei esse tema interessante. Como eu disse, eu reassisti o anime recentemente, eu fiquei com isso na cabeça. Então eu não sei se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, vai depender da recepção de vocês. Então se você quiser mais vídeos desse tipo, comenta aqui embaixo. Caso você possa me ajudar, o canal tem o Seja Membro, onde tem algumas recompensas para os membros, como aparecer em todo fim de vídeo aqui no canal, e um selo do lado do seu nome aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!